Então, esse aqui é o primeiro ciclo de entrevistas da RINA Educação. A gente está aqui hoje com a Jamile Matadiz, professora. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado e doutorado em Direito Público na Universidade Alcalá de Henares, diretora do Centro de Excelência Europeu Jean Monnet, da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, coordenadora da Cátedra Jean Monnet de Direito Comunitário, professora visitante da Universidade de La República do Uruguai, Universidade de Castilha-La Mancha, Universidade de Alcalá de Henares, Universidade de Anuak e da Universidade de Buenos Aires. Professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais, da Fundação Universidade Itaúna, assessora jurídica da Secretaria do Mercosul, isso em 2008 a 2009, não sei se ainda tem esse vínculo, membro da Rede de Universidades Latino-Americanas e realizou diversos projetos científicos junto às instituições da Comunidade Andina de Nações e do Sistema de Integração Centro-Americano. Professora Jamile, né, com toda essa experiência na educação, como professora, eu vou aproveitar e fazer essa pergunta para você. O que significa educação? É uma pergunta um pouco complexa, né, professor? Assim, a gente tem aí vários autores, né, pedagogos, não só Paulo Freire, né? A gente tem uma série de autores que trabalham com o tema da educação e é difícil a gente dizer assim, não, educação não quando o sujeito ele adquire a consciência, não é? Ele consegue, eu costumo brincar com os meus alunos, ele consegue compreender, sistematizar e explicar, não é? Ele consegue compreender, sistematizar, explicar e criticar. E aí a gente tem vários métodos, né, que vai dizer, o aluno tem que adquirir essa competência, essa habilidade, né, a educação ela tem que dar para o aluno determinados conhecimentos em relação, por exemplo, ao corpo humano, ele tem que saber, eu vou falar depois porque eu estou dando exemplo do corpo humano, ele tem uma razão, ele tem que saber o nome de todos os ossos do corpo humano, por exemplo. Né? Eu acho que a meta, assim, quando a gente fala, o que é educação? Eu acho que saber definir a educação é algo que eu realmente não me atrevo. Porque eu costumo dizer o seguinte, o que você pretende com a educação? Na verdade, assim, a meta ela é mais importante que a definição, né? Na minha concepção. Então, o que você entende que a educação básica ou que do ensino fundamental, ou da pré-escola, ou universidade tem que, vamos dizer assim, dar, né? O que ela tem a oferecer? Uhum. E hoje eu gosto de trabalhar muito, professor Álvaro, com a questão da consciência. É algo que me preocupa muito. É a consciência, ou seja, é saber a ciência. Vamos dos ossos à consciência. Exatamente, a consciência. Eu acho que hoje, por exemplo, no atual momento do Brasil, a gente tem um problema seríssimo de consciência. O que é a consciência? A gente pode ir lá no budismo, professor Álvaro, né? Uhum. E ele explicar, a gente pode ir na neurologia e ela tentar te explicar, né? Mas a consciência, ela sempre parte, na minha concepção, do princípio de que o indivíduo, ele compreende, então aí vem a compreensão com a consciência, aquilo que está acontecendo. Que é o contrário da alienação. Né? E aí tem uma discussão muito interessante que aconteceu aqui em Minas há umas 2 semanas atrás, que eu até achei assim, né? Vamos dizer assim, um continho, né? Aqui nós estamos em quarentena, o prefeito é muito rigoroso em relação a isso, ele tem atuado de forma assim, muito positiva, né, de trazer, mostrar a necessidade do isolamento social, mas era Dia das Mães, enfim, e as pessoas saíram à rua, né? Elas saíram e se sentaram nos bares, não é? Inclusive numa região de determinado, teoricamente, poder aquisitivo elevado, era uma região, né, onde notoriamente se vive
pessoas que são, né, que têm, e que teoricamente deveriam ter consciência, né, consciência, né, do saber agir. Uhum. E aí houve um post que me chamou muita atenção, né, nessas mídias, Facebook, Instagram, que a pessoa disse o seguinte: veja bem, olha como a educação material, a educação formal, ela não é igual à educação material. Né? Quer dizer, aí eu fiquei pensando, mas o que ela quis dizer com a educação formal e com a educação material? Legal. Né? E aí a gente vê como o conceito de educação, ele muda segundo a concepção que você, né, quer estabelecer. A gente tem aí documentos do MEC que vão dar uma definição de educação, né? A gente tem pedagogos que vão trazer essa definição, mas na minha concepção, né, se perguntar para você, professora Jamile, eu acho que o mais importante é a questão da consciência, né? É do sujeito saber. Primeiro, ele tem que compreender. Eu costumo dizer o seguinte: qual que é a diferença, por exemplo, entre empada e quibe? Eu brinco com muitos dos meus alunos, né? Eu sou uma pessoa muito informal, professora Álvaro, então, assim, apesar de ser do direito, eu sou informal. Mas, o que é empada e quibe? Eu fico brincando. Se você não sabe como é empada, você não tem como diferenciá-la de um quibe, por exemplo. Né? Então, por isso a necessidade da compreensão. E a partir da compreensão, da consciência do que você compreendeu. E aí que vem a questão da sistematização, da explicação, da crítica, né? Então, acho que essa questão, ela é importante. Hoje, no Brasil, a gente tem um problema de consciência. Seríssimo. Se eu entendi, então, você traz aqui para a gente uma concepção assim, de educação que ela é relacional, né? Ela também precisa ser compreendida no contexto e também com os seus objetivos, né? Com certeza. Existem meios e fins, né? Com certeza. A educação não é algo absolutamente concreto e único. Mas ela também não é intangível, né? Assim, não é a educação, né? Eu acho que existe uma necessidade, por exemplo, quando a gente vê, né, todo esse processo do Plano Nacional de Educação, do plano não sei o quê, acho que é importante esse percurso, né? Eu acho que isso é importante. Mas isso não pode ser a meta. A meta não é fornecer documento, porque fazer documento a gente vai, senta no computador e faz. Né? A gente tem que executar essa meta. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Né? Assim, o que a gente quer com determinada diretriz, por exemplo, de educação. Né? Acho que isso tem que ser... Perfeito. E aí, então, como que você vê esse sistema educacional e as práticas desse sistema no Brasil atualmente? Professora, aí é uma pergunta mais difícil. Você pode me falar assim, você quer que eu responda de uma maneira fraca, média ou forte? Ou forte, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado com a crítica. Assim, eu fico muito preocupada da crítica pela crítica. Né? Eu acho que o momento não é um momento bom, isso é muito claro. Né? Eu acho que todo mundo tem... Bom, deveria ter consciência disso, né? Que o momento é um momento de muita fragilidade para o ensino, de ataques constantes, severos e permanentes a todos os níveis, não é só a universidade pública, não é? A gente sabe disso. É uma situação que vem se prolongando aí durante um determinado tempo, ela não começa agora, professor, né? Eu, por exemplo, vou falar uma coisa aqui agora publicamente, né? E assim, faço com muita consciência. Uhum. Eu fui professora, né? Eu já era professora na época do Fernando Henrique Cardoso. Eu fui professora na época do presidente Lula. Eu fui professora na época da presidenta, ela prefere, Dilma, do Michel Temer e agora do Jair Bolsonaro. Então, pronto. Não é? A subida e a descida é muito clara. Isso, se algum colega meu quiser discutir isso comigo, eu tenho números, porque eu tive a sorte, professor Alves, de participar de um programa na época
foi 2007, né, mais ou menos, se não me falha a memória, às vezes eu esqueço, é tanta coisa que a gente faz, chamava Reúne. Eu me lembro. E esse programa, que era um programa de Estado, que por incrível que pareça, veja bem, a semente foi lançada no Fernando Henrique Cardoso, por incrível que pareça, foi ali, não é? Ele acabou por disseminar a educação superior, né, o ensino público superior no Brasil, de uma forma que antes havia uma concentração excessiva nas capitais. Eu sou fruto disso. Eu sou um exemplo claro. Por que eu fui estudar em Viçosa e não estudei na minha cidade? Porque não tinha. Era muito claro. Não é? Então, assim, dizer que esse movimento de interiorização da universidade, ele era importantíssimo e é importantíssimo. E é importantíssimo. Porque senão não tem acesso. Se eu não posso estudar, eu não tenho como ir, eu não tenho como sair. Então, hoje a gente está vivendo um momento de muita fragilidade. Eu vou fazer agora, já até perdi as contas, 24 anos de professor, né? Ser professor, né? Eu nunca vi um momento igual. Nunca. Eu já vi momento de perda salarial, pouco investimento, professor morria, aposentava, extinguia o cargo dele. Eu já vi de tudo, professoral. Este momento eu nunca vi. É um momento de um ataque irracional ao ensino. É uma irracionalidade. E o que acontece com a irracionalidade, professor Álvaro? Quando é irracional, eu não tenho como combater, porque eu não tenho diálogo. Exatamente. É a falta da consciência. A falta da consciência é um problema grave por isso. Por isso que eu vinculo a educação à consciência. Né? Concordo em gênero do grau. E eu vejo a realidade, tem que falar o que é, né? Infelizmente é isso que vem acontecendo. Agora, com a pandemia, veja bem que coisa, mas a gente tem que falar, né? Coisa interessante. Com a pandemia, houve uma liberação maior de recursos. Os recursos que haviam sido cortados no final do ano, começo desse ano, eles estão voltando. Eles estão voltando por quê? Não é? Porque, afinal de contas, quem é que forma médico, não é? Eu não sei, assim, a gente tem que, quem forma enfermeiros, quem formam sociólogos que vão analisar a situação, quem forma juristas para poder defender a Constituição, né? Pobrezinha que, enfim, já virou, né? Então, a situação é grave, mas ao mesmo tempo, veja bem, a gente está vendo agora um retorno de recursos, não no montante que a gente tinha no passado, isso não é. Mas, assim, a pandemia, ao mesmo tempo, traz esse resgate que não é reconhecido publicamente, não será, mas ele aconteceu. Né? Isso eu sei porque a nossa reitora aqui, a professora Sandra Goulart, da UFMG, ela, inclusive, trouxe essa notícia para a gente um tempo atrás, dizendo que foram liberados, né, recursos para que as universidades pudessem investir na pesquisa sobre o Covid-19. Né? Então, alguma boa notícia nesse momento tem que ter, né, professor? Senão a gente fica olha só. Desanimado. A gente falou de CAPES e tal, espero que, né, pelo menos um pequeno movimento aconteça, né, porque é fundamental. Né? E nós aqui no Brasil temos grandes cientistas, né? Temos. Que dependem do financiamento no Brasil inteiro, em todas as regiões, não só nas capitais polos econômicos, como São Paulo. Né? Você tem espalhado por aí vários cientistas de várias áreas que têm reconhecimento mundial, publicam no exterior, né? Tem um reconhecimento muito grande e estão com pesquisas paradas, estão encontrando várias dificuldades. Espero que essa notícia realmente seja um alento. Vamos ver se a liberação, às vezes ela ocorre no papel, o dinheiro nunca chega, né? Também. Isso é também comum, então. Enfim, só dá para ver a hora que estiver ali, né? Eu costumo dizer que na hora que eu vou ter que colocar o dedo lá para ver se está mesmo, porque pode ser que só esteja no papel, mas vamos ter um pouco de esperança. Vou aproveitar isso que você falou, né? De professor há 24 anos. Eu sou professor também vai fazer 26. Isso é bom. 26 anos que eu estou
vivendo e convivendo com salas de aula e outros espaços. E então, nesse contexto, qual que é o papel do professor, né? O que o professor precisa saber para cumprir esse papel de professor? Você falou um pouco que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante essa questão de passar informações. Mas, para além desse momento, né, quem que é o professor, né? O que ele precisa saber? Eu teve uma época que eu era professora de metodologia do ensino jurídico na Universidade Itaúna. E eu tinha no mestrado, né? E eu tinha aproximadamente 3, 4 aulas que eu dedicava justamente, o título era Ser Professor, né? Esse era o título dessas 3, 4 aulas. Eu acho que, além da função da informação do professor, porque eu posso chegar aqui, professor Álvaro, a gente fala muito, né? O professor tem esse problema, a gente fala. Eu acho que hoje, assim, além do papel da informação, é o papel da escuta. A gente ainda, eu vejo, especialmente vamos dizer assim, nas escolas, né, mais tradicionais, que adotam metodologias mais tradicionais, mesmo aquelas que se dizem inovadoras, né? O pouco escutar. A gente escuta poucos alunos, né? Eu, como sou uma professora muito chata, eu fico assim, e você, o que você acha? E você? E eu sinto um certo desconforto. Imagina bem, eu estou falando de aluno de ensino superior, né? Eu sinto um certo desconforto, às vezes, no aluno, quando eu falo, como é que você chama? E o que você pensa do que eu estou falando? Eu sinto ele fica desconfortável. Né? Às vezes eu acho que tem aluno até que fala assim, não, se ela está me... E aí eu brinco, não, gente, isso aqui é só isso aqui é igual assim, Faustão, para esses caras, né? Eles, veja bem, eu tenho jovens, né, na faixa dos 20, 22, 24, também já tem, né, pessoas mais velhas, porque a universidade pública ela tem essa heterogeneidade de idade, de renda, de origem, de tudo. E eu vejo que eles ficam, às vezes, mas por que ela está me perguntando isso, né? Às vezes tem alunos que se recusam, inclusive. Eles não querem. De falar e medo também, né? Medo de colocar uma opinião e ser julgado, né? Então... E às vezes, professor, até assim, eu acho que para além do medo, existe um certo, como é que eu vou lhe dizer? Não é um comodismo, sabe? Mas existe, assim, uma certa... Isso eu discuto muito, eu falo isso muito com os alunos. Existe uma certa inércia, porque é mais fácil eu só escutar. Para eu falar, não é aquela coisa que a gente estava falando, do compreender, do sistematizar, para eu falar, eu tenho que processar. Então, é mais fácil eu ficar ali. E eu brinco muito com os meus alunos. Vocês estão aí com o Facebook aberto, ou o Instagram, o que for, né? Os dedinhos, não é? Os dedinhos, que daqui a pouco a gente só vai ter dedo da ciência, dedinhos. Mas espera aí, né? A gente também tem que escutar. E às vezes a gente e eu faço a minha culpa, a gente fala muito, a gente quer falar muito, a gente quer e a gente escuta pouco. Então acho que o ser professor hoje é o diálogo. Hoje ser professor é uma relação direta com o dialogar, não é? Porque esse negócio de transmitir conhecimento eu acho muito engraçado. Transmitir conhecimento, eu fico pensando assim, mas aí é mais fácil eu botar aqui um eletrodo na minha cabeça, coloco o aluno do meu lado, o outro aqui, aí eu vou transmitindo. Não, é o comunicar. E o comunicar supõe ver o outro. Se eu não vejo o outro, não vou falar com ninguém. Ele também tem que me ver e eu também tenho que ver a ele, né? Ele, aluno, aluna. Eu acho que hoje o ser professor, mais que informar, eu falei da questão da informação, porque eu estava dizendo ao público em geral, né? Mas dentro da sala de aula, acho que mais que o informar é o dialogar. Acho que isso é... Não, eu achei bem importante isso, porque realmente é escutar, né? A gente precisa escutar para poder estabelecer o diálogo.
né? E o escutar com respeito. A gente Uhum. tem que ter isso também, né? A gente tem que escutar com respeito. Tem direito internacional privado é engraçado porque tem um momento da disciplina que a gente vai falar de reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo gênero ou sexo, conforme queiram, né, da terminologia, no mundo, né? E aí, assim, já tive situações onde o aluno diz, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E aí a gente tem que saber dialogar. Não é chegar para ele e falar assim, não, porque você... Ou o aluno dizer assim, não, eu aceito. Você falar, não, você não pode aceitar. Não. Nós vamos conversar, vamos ver aqui, peraí. Nós estamos falando de direito, o direito tem uma norma, vamos ver se tem uma norma que prevê, se não prevê, por que não prevê, se proíbe, por que proíbe, se pode, por que não pode. Vamos lá. Então, né, a gente tem que saber escutar. Não é chegar para o aluno e falar assim, isso é um absurdo que você está dizendo, imagina, você é... Não. Né? Claro, Porque né? Porque a pessoa também tem que ter o direito de se expressar. E aí, a hora que ela se sente segura, né, com um espaço onde o diálogo flui, né, ela pode falar e ela também pode ouvir a opinião pode, diferente, né, exercitar essa pode, escuta e até fazer uma reflexão sobre as suas opiniões, exatamente. né? Não significa que ela vai mudar de opinião, mas pelo menos ela vai considerar e admitir a existência de outras opiniões, né? Que eu acho que é o mais importante, que é a alteridade, é ver o outro. É isso que a gente está falando, né? A alteridade, é o alteride, né? É o ver o outro. Eu posso até não concordar, professoral, mas eu estou vendo. Claro que a gente tem que ter um cuidado muito grande como professor, porque há um limite. Um limite, inclusive, estabelecido, aí eu gosto do direito por isso, estabelecido pela própria lei. Eu não vou admitir, por exemplo, uma manifestação que seja racista, homofóbica. Não é porque eu sou professora Jamília, é porque a lei não me permite. Eu não vou permitir. Me desculpa, eu não posso, sabe? Eu sou professora de direito, então eu não posso admitir que, por exemplo, haja uma manifestação que seja, por exemplo, machista. Sim. Por que você não pode, professora? Não é porque eu sou feminista, para além de ser. Não é por isso. Porque a lei não permite. Né? E aí acho que isso tem que ficar Então, muito mas claro. esses momentos são interessantes, porque a lei não permite, mas muitas vezes a lei não tem, né, uma efetividade na vida Não, cotidiana. não. E aí eu te pergunto, esses momentos, como uma primeira alternativa, não como a última, mas como uma primeira Uhum. alternativa, às vezes não é exatamente uma oportunidade para o diálogo? Não, com certeza, mas é o que eu digo, professor Álvaro. No direito tem uma expressão muito interessante, né? Vem da filosofia, na verdade, o dever ser, né? O que Uhum. deve ser. Né? O que a gente chama a diferença entre o plano ôntico e o deôntico, aquilo que está ali e aquilo que acontece. Eu falo, você, estudante de direito, você mais que ninguém, porque isso não acontece na prática. Eu falo, não acontece, porque não estudou direito. Se tivesse estudado direito, por exemplo, a gente não ia ter decisões como a gente tem hoje em dia, de juízes. Não estudou direito, assim, todo respeito, não houve uma reflexão, né? Porque eu posso dar uma lei para uma criança de 12 anos e ela vai ler, sei lá, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos. Qualquer um pode ler. Agora, vamos entender. E para entender, aí que isso no direito tem que ficar muito claro, né? Porque a pessoa diz, a lei não funciona, isso não funciona. Eu falo, não funciona em quanto? Quanto por cento que não funciona? Vocês já mediram? Aí o aluno espanta. Como assim, professor? Eu falei, vocês já mediram? Porque fica todo mundo dizendo que não funciona. Não funciona em quanto? O pessoal gosta muito de número, né? Não é isso? Hoje tudo é número, tem que mostrar o número. Quanto é que não funciona? Então, acho que isso o aluno começa só de falar com ele assim, né? Quanto é que não funciona, ele já olha para mim assim, como assim? Como é que é? Vamos discutir isso aí, vamos ver, né? Porque é muito fácil, professor Álvaro, eu ter lá a resolução número X do MEC que diz que o bacharel em direito, aí eu estou falando da minha experiência, não é? Ele tem que adquirir essas competências, ele tem que estabelecer ou expressar essas habilidades. Para quê? A minha pergunta é, para quê? Para usar
como? De que forma? Eu acho que é isso que nós temos que pensar, já fazendo um gancho também com as práticas educacionais. Eu queria fazer só um parêntese em relação, eu não sou professora de ensino médio, nunca fui, mas eu sou mãe, né? Então, assim, eu acho que né? E até por essas minhas andanças, né? Meu filho hoje está na universidade, mas ele passou por distintas escolas em distintos países, né? E aqui no Brasil há uma questão que me incomoda muito, 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 que vai desde a pré-escola até o ensino superior, professor Álvaro, que é uma coisa chamada conteudismo. É nefasto. É nefasto. E eu digo que vai desde a pré-escola até o ensino superior, se bobear até o doutoramento, não é? Porque é uma dinâmica onde nós exigimos ao nosso alunado que ele tenha uma homogeneidade que não existe em sala de aula, né? E eu estava falando do corpo humano por isso. A gente, né? Eu lembro meu filho estudou o corpo humano, sei lá. Não, ele estudou o corpo humano, sei lá, 7 vezes ao longo desde a pré-escola até o ensino, né? Até o final do ensino médio, por exemplo. Se eu chegar ali agora, chamar ele e falar assim, vem cá, me diz qual que é esse osso aqui, ele não vai saber. E isso foi uma discussão que eu tive em todas as escolas aqui no Brasil, né? Que, enfim, que a gente ia, voltava. Meu pobrezinho passou por, sei lá, 10 escolas, né? Que eu não vejo isso tanto fora do Brasil, né? E isso é uma coisa que me preocupa. Esse é um ótimo gancho para te fazer uma pergunta. Qual que é a importância do Paulo Freire para a educação? Eu acho que, assim, né? Eu, obviamente, li, né? Os livros, e quando eu fui dar essa disciplina de metodologia do ensino, eu acabei, né, me aprofundando um pouco mais. Eu acho que a grande questão, e eu vou colocar para mim, né, na minha concepção, a grande questão que se trabalha ali não é só a metodologia do UVA, U de uva, é o acesso, né? É o acesso. Eu acho que, na verdade, Paulo Freire, o que ele vem trazer para o Brasil, primeiro, é uma discussão sobre a educação que já existia no passado, né? Em algum momento existiu, mas ele vem disseminar de forma, assim, vamos dizer, né? Espacialmente falando, no Brasil inteiro, fora do Brasil, uma dinâmica, que eu costumo brincar, que já passou de método, já é movimento, já é teoria, já passou de tudo, né? Que possibilitou o acesso, que facilitou o ensino, né? Que promoveu uma forma de aprendizagem que era acessível, e a gente tem aí vários estudos, né? Por exemplo, de alfabetização de pessoas em presídios, usando, né, a metodologia de Paulo Freire, que, obviamente, a gente vê os índices e fala, não é possível, assim. O resultado é óbvio e mensurável, né? Você falou de números. Mensurável. Não, ele é absolutamente mensurável, ele é absolutamente acessível, porque você não precisa de grandes tecnologias, não é? E, ao mesmo tempo, ele traz uma concepção, e aí também é uma questão interessante, do diálogo, da contextualização. O que eu vou dar um exemplo, sei lá, de uma fábrica na Alemanha, o sujeito não sabe nem onde é a Alemanha. Mas eu tenho uma fábrica aqui do lado, aqui, ó, da Fiat, em Betim, aqui do lado de Belo Horizonte, sabe? Ele já passou lá e ele já viu essa fábrica. A contextualização. E tem até autores que trazem uma crítica assim, ele é nacionalismo. Que nacionalismo? Que bobagem é essa? Assim, desculpa, professora, eu fico nervosa. Que nacionalismo? Isso chama-se contextualização. Né? Isso é trazer para o contexto do sujeito. Não adianta eu falar de sujeito, porque, sei lá, né, lá em tal lugar acontece isso, eu nunca fui lá. Mas se eu falar o que acontece aqui em Minas, sabe? Quando você faz queijo Minas, aí você tira o soro, todo mineiro, não é? Eu acho que, então, é o processo de acesso, a facilitação, facilitar o acesso e a questão
da contextualização, para não dizer no diálogo. Eu acho que essa é a grande contribuição. E eu vou fazer só mais um comentário sobre Paulo Freire. Eu vou pedir às pessoas que, por favor, leiam. Depois que lerem, compreenderem, souberem explicar, aí eles podem criticar, porque senão o professor fica difícil, né, professor? A gente falar de algo que a gente não leu. Pois é. É muito complexo, não é? A mesma coisa que eu começar aqui essa entrevista em alemão, por exemplo. Eu não sou fluente em alemão, gostaria, mas eu não sou. Então, vai ficar complexo, vai dificultar, né? E eu tenho exemplos concretos disso, de professores, mestres, que atuam em sala de aula e vão criticar sem nunca ter lido um parágrafo do Paulo Freire, né? Não, eu acho que há críticas, eu acho que a gente pode fazer uma reflexão. Mas a pessoa primeiro lê e depois... Claro, exatamente. Né? Eu acho que assim, a reflexão crítica ela pode acontecer. Ninguém é perfeito, não há método perfeito, não há educador perfeito. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, eu sou um ser humano, eu como, durmo, eu acordo como qualquer pessoa. Então, assim, né? Mas a crítica ela tem que ser pertinente ao objeto. E é por isso a questão da compreensão. Que a crítica pela crítica, nós podemos aqui falar de futebol então, né, professor Álvaro? Eu, por exemplo, não entendo nada de futebol, nada, não sei nada, infelizmente não consigo entender muito aquele jogo. A gente pode aqui então, não é? Falar de qualquer coisa, porque... Exatamente. A falta de compreensão é a questão da consciência, professor Álvaro. Não, e é muito bom ler Paulo Freire, porque ele tem... Você falou do diálogo, que é fundamental na concepção dele, essa questão do contexto, dos círculos de cultura, a própria obra dele, que você falou, do professor conteudista, né? As questões que ele fala da educação bancária, né? Que ele faz essa crítica a esse tipo de educação, a própria reflexão dele sobre a questão do opressor e do oprimido, né? E não apenas como uma pessoa sobre a outra, mas como uma própria estrutura, né, de posições hierárquicas na qual as pessoas se colocam diante dessa diferença estrutural, né? Então, o professor, ele sabe tudo, ele sobe no tablado, o aluno, que nem você falou, aquele que tem preguiça, né? E depois, se em algum momento ele for exercer um papel de protagonista, ele vai repetir essa relação. Mas, enfim, vamos ler Paulo Freire. É interessante porque, olha só, só fazer um parêntese, Viçosa, as salas de aula, professor, são ao contrário. Os alunos ficam em cima, o professor fica embaixo. Né? As pessoas podem achar, mas isso que coisa boba, que bobagem. É aquele modelo que você falou, né? Americano, europeu. Exatamente. É o modelo do diálogo. O professor o aluno te olha, você está lá, que, né? Na verdade, o ideal seria que estivéssemos, inclusive, no mesmo nível. Aí ali eu entendo que é a questão espacial mesmo de número, né? De caber mais gente, vamos dizer. Mas me preocupa muito essa questão do conteudismo, até porque e eu senti isso como mãe, né? Como eu disse, nem como mãe, ela é excludente. Ela é excludente. Né? Ela exclui. Ela assim, hoje você aprende fração, hoje. Amanhã você tem que já saber dividir a fração, multiplicar a fração. E quem não acompanha esse ritmo, não me importa se o sujeito sabe, por exemplo, falar 3, 4, 5 idiomas. Ele tem que saber dividir sua mana, porque senão ele está fora do jogo, né? E eu vejo colegas, mães também, pais, com essa mesma preocupação. Eu me lembro que uma vez eu fui conversar com a coordenadora pedagógica da escola, né, do meu filho na época, e eu falei assim para ela, e nós vamos parar onde? Porque, eu brincando, né, essas meninas e esses meninos estão aprendendo física quântica, mas é engraçado. Quando ele chega lá na universidade, que eu vou dialogar com eles, eu vou argumentar, eles travam. Vocês falaram tanto, né? Vocês despejaram que a educação bancária, né? Vocês jogaram tanto que agora eu acho que eles ficaram cansados, não é nem preguiça, eles estão inertes, porque já foi tanto
que ele fica abrumado, né? Essa palavra fica, né? É preocupante. Bom, uma pergunta agora mais aberta. Como que a educação pode transformar a sociedade, professora Jamile? Se é que pode. Professor Álvaro, esse é o tendão de Aquiles, eu acho, né, da nossa profissão. Assim. Eu acho que no começo eu tinha um pouco mais de esperança. Uma vez uma aluna me perguntou, né? Eu me lembro disso, há uns anos atrás, né? Eu falando, eu sou considerada uma professora rigorosa, né? Assim, um certo rigor, né? E eu não sou tão rigorosa assim, eu já fui pior. Aí eu brincando com uma aluna, né? Ela falando assim, professora, você é muito... eles brincam, né? Cruel, aquelas coisas, não seja cruel. E eu virei para a aluna, eu me lembro, e falei assim para ela. Não, ela me perguntou. Eu falei, eu era muito pior, eu já fui muito cruel, brincando, né? Igual eu falei, eu acho que a informalidade, ela faz parte desse diálogo eu, né? Eu, aluno, eu, professor, né? Se começar a ser muito doutor, professor, isso aí já quebra o circuito. Só isso aí já mostra o nível, né? Fica hierarquizado. Então, eu, na sala de aula, me chamo Jamile, me chamo você, né? Porque senão não tem o eu, né, professor? Não tem os dois sujeitos. Então ela falou assim, mas a aluna virou e falou assim, mas por que você não é mais assim, cruel, igual você disse, né? Brincando, não, eu já fui mais cruel, eu era mais rigorosa. E aí virou uma aluna para mim e falou assim, mas por que você mudou? Eu achei a pergunta interessante, eu olhei para ela e falei assim, sabe por que eu mudei? Porque antes eu tinha talvez arrogância, sei lá, vaidade, de achar que eu ia mudar o mundo. Né? Hoje, se eu conseguir, talvez, refletir sobre o mundo junto com vocês, e aí os alunos todos pararam e ficaram me olhando assim, sabe? A professora falar que é arrogante, né, para eles, é idoso, né? Eles ficam, é um choque. Eu acho que se hoje eu conseguir trazer pelo menos uma reflexão junto com vocês, se a gente conseguir fazer uma reflexão em conjunto, para mim eu já estou feliz. Eu já estou satisfeita. Porque, não é, professor Álvaro, assim, a gente tem ilusões, igual eu brinco, né? Nós temos sonhos, desejos, nós somos ser humano, como, né? Os nossos alunos também. O desejo da professora Jamile é que a educação pudesse transformar o mundo num mundo que tivesse dignidade humana, que tivesse acesso à educação a todos, que tivesse moradia para todos, né? Que a gente não tivesse pessoas passando fome, morrendo em hospitais. Esse é meu sonho, né? Para mim, esse é o papel da educação, né? Mas eu não sei, em algum momento, não é? Às vezes a gente quer muito e faz pouco. Então, hoje eu estou tentando fazer o contrário. Eu estou querendo pouco para fazer muito. Não é? Porque aí, assim, a gente pretende fazer essa mudança, mas de uma forma que ela realmente traga benefício. Eu acho que a educação, questão de educação igual sociedade, né? É uma correlação, assim, intrínseca. Eu não posso falar de educação sem falar de sociedade. Eu não posso falar de sociedade sem falar de educação. Né? Eu acho que uma complementa a outra. E eu achei legal isso que você falou, porque o professor, eu vejo isso nessa história que você contou, na verdade, ele amadurece, né? Então, as experiências que vão ocorrendo em sala de aula, não só em sala de aula, mas também na própria vida, mas que se traduzem naquela atuação profissional em sala de aula, vão para aqueles professores que fazem uma autocrítica também, né, que estão comprometidos com uma transformação, isso vai trazendo esse amadurecimento, né? Você vai tendo uma sensibilidade mais fina com relação ao seu papel como professor. É verdade. E é bom ressaltar que as faculdades de direito tradicionalmente são bastante tradicionalistas, né? Então, como você falou, os alunos ficaram assim meio
nossa professora falando que ela era mais rígida e tal, né? Então, nesse ambiente das faculdades de Direito existe essa tradição, dessa pompa do próprio sistema de justiça como um todo, né? Que se traduz no papel do professor. Então, é muito interessante isso, porque eu acho que quando a gente fala de formação de professores, é uma formação que se dá não só num programa de formação de professores, por exemplo, mas também o professor tem que estar preparado para essa trajetória, né, de professor. Ele tem que fazer essa autocrítica do seu papel de profissional e não ser um reprodutor, né, não só dos exemplos de professores que ele teve anteriormente, como das suas próprias técnicas e convicções, né? Isso passa por aquilo que você falou, de ouvir os alunos, né? De você criar, né, uma posição sua em relação aos alunos, ao ensino, à transformação do mundo de outra maneira. Eu acho que o ser professor hoje, né? Quando você me fez a pergunta, eu fiquei pensando, né? Voltei lá na época que eu dava aula de metodologia, depois eu acabei tendo que passar para outra disciplina. Eu sempre falava assim: é o aprender a aprender. Né? O professor ele está sempre aprendendo a aprender. Porque ensinar é muito fácil, professor. Eu pego o livro, abro o livro, leio o livro, boto a equação no quadro. Mas aí é ensinar lá conteúdo, né? Não, mas isso é muito fácil. É muito fácil. Eu pego lá a fórmula, coloco no quadro, resolvo. Agora, e aí? Né? E aí? Vamos aprender a aprender, né? Vamos aprender para que a gente depois... Eu não gosto muito de usar a palavra ensinar. Eu fico meio nervosa assim, com esse negócio de ensinar. Eu fico pensando, nossa, que responsabilidade. Eu tenho que ensinar alguém. Não é? Que coisa. Isso é tão... Né? Aprender a ensinar. Porque falar, todo mundo pode falar. Né? Mas olha só, no direito, então, todo mundo pega a lei, professor Álvaro, no direito e explica, não é? A gente tem... Mas... Eu vou fazer o gancho com a minha outra pergunta, já que você falou que ensinar é fácil. No seu entendimento, o que é pensamento crítico? E qual a relação e importância com a educação? O pensamento crítico. Essa é a questão do pensamento crítico. É diferente ensinar conteúdo e, né, seguir adiante com o que você estava falando no começo. O pessoal aprender, refletir, explicar, eu acho que, assim, criticar. A crítica, igual eu disse, eu não posso criticar o que eu não conheço, né? Isso tem que ficar muito claro. Assim. Às vezes a pessoa tem amigos de outras áreas, né? Eu tinha um amigo meu, ele é neurologista lá no Ceará, e aí ele me mandou um artigo e falou assim: lê aí para ver o que você acha. Eu falei com ele: mas eu não entendo nada de neurologia, eu não posso, né? Brincando com ele. Eu entendi o que ele quis dizer, para ver se estava acessível, se as pessoas iam entender, né? Não estava muito técnico. Se tinha uma metodologia. Então, assim, tinha uma metodologia, né? Que é um texto que até está explicando a relação agora, uma coisa horrível, entre o Covid-19 e as questões de AVC, não é? Enfim, e derrame cerebral, né? Terrível. Mas era para um público não técnico, não médicos, né? Então, ele queria, na verdade, ele queria que eu lesse como não médica para dizer para ele se eu entendi, né? Então, veja bem, por que eu estou dando esse exemplo? Porque o pensamento crítico é esse. Eu posso virar para ele e falar assim: olha, eu li seu texto, e por mais que eu seja o que é derrame cerebral, por mais que eu entenda o que é o Covid-19, eu não estou entendendo nada, porque você colocou aqui umas coisas que vai dar ortomatrose, não sei o quê. Como eu posso dizer para ele? Falar o seguinte: olha, li, entendi perfeitamente, conheço esses termos, sei o que é, sei explicar e, inclusive, vou te dizer mais. Eu acho que aqui faltou dizer, por exemplo, quantos pacientes você tratou que tinham, né, que tiveram, sei lá, derrame cerebral e Covid-19, por exemplo. Né? Só para dar um exemplo. Então, a questão do pensamento crítico, ela tem que ficar muito clara em relação ao conhecer. Né? Ao compreender, melhor dizendo, a compreensão. Eu não posso
criticar aquilo que eu não conheço. Como eu disse antes, se eu não sei o que é uma empada, como é que eu vou falar a diferença entre o quibe e a empada se eu não conheço? Né? E aí, professor Álvaro, é a minha preocupação atual. Né? Hoje a gente tem o fenômeno, antes a gente brincava que chamava boato, agora chama fake news, né? Antes a gente tinha uma palavra para ir. Na minha época eu tinha uma palavra que usava, chamava boato, fofoca, né? Agora chama fake news. Né? Assim, é a invenção de algo que não existe. Não existe por quê? Porque não houve comprovação científica, não existe, porque na verdade não aconteceu o fato, né? Ou o fato aconteceu de forma diferente. Então, como eu vou compreender algo se a informação que me foi dada, ela é, vamos dizer assim, distorcida, ou ela não existiu, ela é inverídica, então, né, ela é irreal. Isso me preocupa. Quer então, dizer, o pensamento crítico passa necessariamente, não só, como você falou, conhecer o assunto, mas também verificar as fontes, né? A procedência das informações, porque a gente vive numa sociedade com muitas informações disponíveis e sem critérios, né, de origem, veracidade. Eu brinco com os meus amigos de TI, eu falo assim, poxa vida, vocês têm que começar a trabalhar mais um pouquinho para a gente ver a realidade real, senão daqui a pouco a gente está vivendo em Matrix e eu quero a realidade real, eu brinco com eles, né? E é isso, se a gente não tem uma informação correta, né? O dado... Agora a gente está discutindo muito, por exemplo, a questão dos números, né? Uhum. O coronavírus. Eu acompanho os números da Europa, professor, infelizmente, sabe? Uhum. Lá tem um negócio chamado Centro Europeu de Prevenção às Doenças. Ele Sim. me dá os números assim. Olha, veja bem os números que eles dão. Eles dão os números assim, 23.901. Como 901? Não é aproximadamente 23 mil, é 23.901. Eu falo, não pode esse número. Por quê? Aí ele vem explicar a metodologia, como é que ele chegou no 23.901. Ele mostra para mim. Uhum. Ele fala, olha, foram feitos tantos testes, tantas pessoas. Veja bem, é uma informação que eu, teoricamente, vou acreditar. Pode ser que haja aí uma que outra distorção, um escapou. Mas ele está me mostrando. Ele falou, olha, eu consegui esse número através desse procedimento aqui. Eu segui esse passo a passo e aí eu consegui chegar nesse resultado. Mostra o caminho, né, daquela informação. Mostra o caminho. Né? O método é caminho, o senhor sabe, né, professor Álvaro? Metodologia, né, o ensino do caminho, não é? O método. Eu sou professor de metodologia lá no mestrado. Exatamente, é o caminho. Então, ele me mostra o caminho. Eu posso acreditar, porque se eu seguir aquele mesmo caminho, eu vou chegar no mesmo resultado. Outra coisa é falar, não, né? Ontem uma autoridade aqui mineira deu uma entrevista e fala assim, porque a gente só tem não sei quantos por cento. E eu falo, mas de onde você tirou esse número? Quantos testes você fez? Quantas pessoas estão doentes? Quantas estão no hospital? Cadê o procedimento para você chegar nesse número? Porque senão eu chego aqui e falo qualquer coisa, falo qualquer número, falo tenho 0%. Pronto. Uhum. Né? Mas e aí, como é que você chegou no 0%? É isso que nós queremos saber. Acho que o pensamento crítico é isso. Você fala, olha, e aí? Mas como é que é isso aí? Me explica direitinho, não estou entendendo. Qual é a correlação que você está fazendo entre doentes, infectados, testados? Como é que está essa tabelinha aí? Né? Vamos olhar? Né? Qual que é a letalidade por 100 mil habitantes? Vamos estudar um pouquinho isso aí? Vamos ver? Olha que eu não sou estatística, não entendo nada de estatística. Mas vamos ver. Mas olha só, que interessante. Isso que você falou, né? O pensamento crítico é isso. Eu vou lá, faço uma pergunta, né? Então, o pensamento crítico, ele tem essa questão de questionar, né? De perguntar. E isso na própria questão da sala de aula também, né? A importância do aluno perguntar e o professor valorizar a pergunta do aluno, né? Então, são pontos que se conectam. E eu vou aproveitar essa deixa que você falou da fake news
e vou fazer uma pergunta que é a seguinte: o mundo digital e as novas tecnologias vão transformar a educação? Eu só quero voltar num ponto, professor, rapidamente, se me Fica à vontade. permite. O meu aluno, né, eu falo meu aluno que eu tenho carinho demais pelos meus alunos e minhas alunas. Eu brinco com ele, às vezes, o seguinte, ele me responde, né, eu faço uma pergunta, o que você pensa disso? Aí ele fala, X. Aí eu viro para ele e falo assim, será? Eu sou odiada pelo será. Teve um aluno uma vez que falou assim, professora, eu fico às vezes à noite escutando o seu será na minha cabeça. Será? Eu falo, será? Aí o aluno, ele toma um choque ainda maior, não é? Por quê? Eu viro e falo assim, eu não estou aqui para falar certeza, eu estou aqui para gerar dúvida. Certeza todo mundo já tem. Você vai ali no YouTube, eles vão te dar a certeza. A dúvida. A dúvida. É a dúvida que a gente tem que trazer. A dúvida que ele vai ficar ali. Quando você pergunta, será, professora? Faz esse teste, você vai ver. Bom, você fala assim, mas será? O aluno faz assim. E às vezes ele está certo, né? Não é certo, errado, assim, ele dá uma resposta válida. E ele fica, né? Ele assusta. Então, eu acho que dentro do pensamento crítico, por exemplo, a dúvida é essencial. É duvidar. Sempre. Vai ficar sempre. Mas por quê? Eu falo, é igual criança quando está aprendendo as coisas. Mas por quê? Mas como é que é? Me explica aí. Né? Eu acho que esse momento é um momento importante no processo de ensino-aprendizagem. Em relação às novas tecnologias, olha, como tudo, né? Como tudo na vida, prós e contras, né? Acho que vantagens que a gente pode colocar, de certa forma, um acesso teoricamente maior, e eu tenho que fazer um parênteses aqui, teoricamente, porque nós não temos uma infraestrutura disponível no Brasil para dizer que todo aluno terá acesso, está aí a discussão nas universidades públicas, inclusive na própria Universidade Federal de Minas Gerais, né? Claro que a gente continua trabalhando, continua, inclusive às vezes dando aula, mas é complexo, isso tem que ser analisado, não é? Não é só o fato do aluno não ter acesso a, mas o acesso ser difícil, né? Volta e meia aqui, professora, eu estou falando com você e a conexão está instável, né? Aparece aqui para mim, sua conexão, não quer dizer, a gente já tem esse problema. Então, eu acho posso que... dar um dado para corroborar o que você está falando. Na verdade, é um dado que precisa de um será, mas é próximo disso. Uhum. Tá? Hoje no Brasil, cerca de 60% não tem o acesso em casa de internet. Né? Você pode ter um celular com um número baixo de dados, que é dividido para 4, 5, 6, 7 pessoas. Mas não, é a realidade. essa é a E realidade. mesmo quando tem acesso, não é um acesso fácil. Né? Às vezes, por exemplo, eu tenho uma colega aqui em Belo Horizonte, que é professora também, ela diz, quando eu vou dar aula, os meus filhos não podem ter aula, porque a internet cai. Se todo mundo entrar ao mesmo tempo, não suporta. Né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ele favorece, os europeus, por exemplo, eles estão né? É engraçado, né? A diferença. Eles não eram muito favoráveis, sabe, professor Álvaro? Assim, a AD na Europa é uma coisa que não é muito comum. Não é muito comum, assim, tiraram as escolas de business, school, management, essas coisas assim um pouco mais refinadas, igual eu brinco, não é muito comum. Ele não, né? Eles estão assim extasiados, né? Mas veja bem, olha a diferença. Em Portugal, só um exemplo, né? O primeiro-ministro disse, vai ter aulas pela televisão. Eu brinquei, telecurso, né, na nossa época, lembra? Telecurso, primeiro grau, segundo grau. Vai ter aulas pela televisão. Eu vou fornecer a quem não tiver computador, um computador. Ah, mas olha o tamanho de Portugal, o tamanho do Brasil. Não estou comparando, estou dizendo que, veja bem, então nós vamos dar acesso. Aí essa disseminação tem a vantagem que você não precisa se deslocar, né? Então aí a gente está falando
de diminuição, não é só de custos, né, pessoal? É também de sustentabilidade, não é? Então, assim, tem menos deslocamento, gasta-se menos energia física, inclusive, não é? Eu acho que há certas vantagens. Você pode gravar, o aluno vê depois, às vezes ele falta aula, ele não consegue, né? Então, tem vantagens. Mas a minha grande preocupação e a gente, semana passada, acho que foi semana passada, né? Saiu uma notícia que é uma universidade em São Paulo, né? Estava usando robôs para dar aula, né? Não sei, enfim, se era verdade, se era mentira, se era fake news, se era... Pô. É a robotização do ensino, né? E qual é o problema da robotização do ensino, professor? Qual é o problema, né, de você robotizar o ensino? Ah, mas já tem robô fazendo cirurgia. É porque a gente não chegou no nível de inteligência artificial, estudo um pouquinho sobre essa matéria, eu sou uma curiosa, que é o que eles chamam de C2, que plante a dúvida. A máquina, ela resolve um problema desde que você dê a ela um insumo para que ela resolva o problema, mas ela não te traz o problema. Ou seja, a educação bancária vai, mas para dar um passinho fora disso... Não, para botar conteúdo ali, professor, ixi, hoje a gente tem aí apps que eles se retroalimentam, uma coisa fantástica. Você não precisa nem entrar, não, viu, professor? Você bota lá seu material e ele já se autogera, ele dá um QR Code, um negócio fantástico. Agora, eu quero saber se a máquina vai saber fazer pergunta para o aluno. Se quando o aluno responder, ela vai trazer uma nova pergunta, é só isso. Precisa ver se elas vão gravar o seu será? Será? Elas vão responder o meu será, não é? Que é o que o pessoal que né, trabalha com inteligência artificial aí, eles chamam do C2, esse nível. Nós ainda não... Então, mas essa realmente é uma questão muito séria, na verdade, porque diz respeito não só à profissão do professor, mas à própria concepção de ensino, né? Com certeza. Porque essa concepção de ensino que transformaria ele num procedimento digital, né, de uma inteligência artificial que pode ser alimentada por um robô, ou mesmo um professor que só alimenta as informações, você tira um aspecto da educação, né, que é a própria contextualização, né, que é aquele momento de sala de aula, ou mesmo que seja à distância, mas você tem aí o questionamento, você tem a mediação dos diálogos, você tem a possibilidade dos diálogos, você tem essa característica que é da vida humana, né? Que são situações imponderáveis que elas, quando surgem, elas proporcionam, né, a criatividade, o inesperado. Eu preciso resolver uma coisa, eu preciso usar a minha inteligência, eu não sei responder isso, o outro sabe, ele me ajuda, né? Então, essa interação que faz com que a criatividade, o pensamento crítico seja exercido, dentre outras possíveis situações, mas isso iria acabar, de certa forma, sendo retirado, né? Eu costumo dar um exemplo assim, com todo respeito, né, professor? Apertar parafuso. Né? Vai lá, assim, o sujeito ele aperta parafuso. Aí ele chega numa parede que não dá para ele apertar aquele parafuso. Que ele aprendeu, né, naquela paredezinha ali, mas aí de repente vem uma nova parede que aquele parafuso ali, se for colocado ali, vai destruir a parede. E aí? Nós temos que... a gente tem que saber se a gente quer só apertar parafuso, ou se a gente quer entender como é que o parafuso entra, se esse parafuso serve para essa parede, se tem outro tipo melhor de parafuso para poder fixar esse pôster, o que seja, esse quadro. Se a educação digital conseguir fazer isso, ótimo. O que eu tenho lido sobre o assunto não.
Não. Nós ainda não chegamos nesse momento. No dia que chegar nesse momento, acho que a gente nem precisa da gente, né? Eles vão se conversar, então, assim, aí é o futuro de filmes de Hollywood, não é? Nossa existência se acabou. Enquanto isso não acontece, enquanto eu estou no nível, né, do C2, que a inteligência artificial não chega, que é essa, que ele pode jogar xadrez, porque alguém deu um comando para ele jogar xadrez. Alguém deu esse comando aí. Não foi ele que se autocomandou, né? Então, a gente tem um avanço tecnológico aí, mas que não é um avanço que vai trazer realmente ainda, talvez daqui a uns anos, viu, professor Álvaro? Não sei. Né? Já existem pesquisas dessas inteligências que aprendem com as experiências, né? E usam algoritmos aí de várias possibilidades de trabalhar com situações contraditórias, mas existe... Ô, professor Álvaro, mas tem uma coisa interessante nesses estudos, sabe? Olha que coisa interessante. Deixa eu só te falar uma coisa, mas existe uma questão que a inteligência artificial ela não chega, né? Que é exatamente esse aspecto da criatividade da inteligência. Mas é mais do que da criatividade e inteligência, é da consciência mesmo. No dia que eles tiverem consciência, e aí a consciência é aquilo que nós falamos, a compreensão, no dia que eles tiverem, não é só a criatividade, no dia que a máquina ela tiver a consciência, né, de que ela, por exemplo, é uma máquina, de que ela pode fazer... Aí não, mas então, esse é um outro patamar ainda, porque hoje a ciência ela ainda não sabe, ela não consegue definir a consciência. Existem teorias incompletas que entram no cérebro dos neurônios, no circuito de construção de memória, de raciocínio, onde está a emoção, onde está a visão, onde está a fala, mas a consciência é um território que a ciência médica, a neurociência, e hoje muitos estudos com psicodélicos, inclusive, procuram desvendar, mas ainda é um lugar que não tem aí um espaço. Não, pouquíssimos estudos, e mais ainda, a relação da consciência com a IA, né? Com a inteligência artificial. Assim. É muito interessante, depois eu posso até lhe passar, se quiser disponibilizar aí no site, né? Tem estudos muito interessantes que mostram, né? Por exemplo, o que faz um microchip de regeneração de célula, né? Como é que ele retroalimenta? E é interessante a gente ver o quê? É esse nível, quando eu falo da consciência, né? É da compreensão e da solução, né? Do compreender, do sistematizar, do explicar, do criticar, né? Vamos dizer, essa sintonia, né? É interessante isso. Agora, os meios digitais, hoje, por exemplo, com a pandemia, né? Tem uma outra questão que eu quero trazer também. É a exaustão. Os professores estão exaustos. Né? Primeiro que muitos professores, a gente tem que entender que eles não tinham... Eu não sou uma especialista em TI, né? Que eu entro numa plataforma e já... O próprio Zoom, não é? Assim... A gente tem que ter uma certa... E muitos professores não foram preparados para isso. Eles não tiveram um treinamento. Eles não adquiriram essa habilidade. Não é porque eles não sabiam mexer no computador. Eles sabem mandar e-mail, sabem... Mas eles muitas vezes não tinham vamos dizer assim, né, uma certa intimidade, que a gente brinca, com programas que as universidades já têm. Agora você tem que dar aula aqui no Dashboard, o outro no Team, o outro não sei o quê. Né? Eu tenho colegas que dão aula em 3 universidades com 3 programas, eles ficam com 3 telas abertas, professoral. Né? Os professores eles estão trabalhando muito mais, todos eles, que presencialmente. Isso não há dúvida. Por quê? Porque essa parte técnica, ela também é uma parte que ainda não houve. Né? Eu conheço universidades em todo o Brasil e no mundo. Eu conheço pouquíssimas universidades que fazem cursos de formação para os professores trabalharem com plataformas digitais, a não ser as universidades que são EAD. Bom, essas
Agora, né, claro que a gente está num cenário, né, que foi uma imprevisibilidade, eu entendo tudo isso, não é uma crítica, assim, né, as escolas, as universidades, mas tem que entender o professor também, né, o professor também, assim como o aluno teve que se adaptar, o professor também teve que se adaptar. Então, essa questão dos meios digitais, ela só me preocupa por isso também, né? De que forma vai ser isso? É para o professor ficar 24 horas chateando com o aluno? Peraí. Né? É para ele continuar sendo conteudista e ficar postando vídeo, né? Teve um colega que me disse aí de uma universidade, enfim. Não, eles exigem que a gente fique postando vídeos de 15 minutos, uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite. Além de ser da aula, é isso mesmo? Não, peraí. Não, e isso é uma massificação, né, do professor, porque cada professor tem certas características. Claro, E aí você claro. quer que os professores eles entrem no mesmo tubo, né, para gerar o mesmo ensaio. Então fica complicado. Eu Professor. li até uma história, professor, só um comentário rápido. Não sei se foi fake news também, essa história, gente. De uma professora, acho que do interior do Paraná, não me lembro de onde, que era uma professora de matemática, que ela tentou entrar na plataforma e não conseguiu. E ela foi ficando nervosa e começou a chorar, porque ela não conseguia dar aula. E os alunos, veja bem, os alunos ensinaram a professora como entrar e poder dar aulas na plataforma. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque senão daqui a pouco eu vou ter que virar aqui TI. Eu não fiz curso de TI, não sou formada, né? Então tem que ter esse acompanhamento do professor, não é só do aluno, também do aluno, mas do professor. Eu acho que isso é importante. Legal. Professora Jamília, uma última, não é uma pergunta, a gente está encerrando, mas eu queria deixar um espaço, se você tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar sobre educação no Brasil, para você comentar, se você acha que tem alguma coisa importante que você gostaria de falar ainda. O que eu gostaria de enfatizar, professor Álvaro, primeiro é parabenizá-lo pela iniciativa, né? Que eu acho que é uma iniciativa muito importante. Eu acho que esse falar, né? Às vezes o professor ele fica até um pouco afastado, né, da sociedade, que a gente até disse, porque especialmente hoje, né, atualmente, o professor ele é visto inclusive como um objeto, né, assim, a objetificação do professor, né, uma questão que aí as tecnologias também, enfim. Então, primeiro, parabenizar pela iniciativa, acho que é muito importante, e eu sou uma pessoa que eu tento manter o otimismo, né, professor Álvaro, porque senão a gente fica, tem que ser, não é? E eu realmente acredito que o momento agora é que os professores eles tenham consciência da importância, né, que eles sempre tiveram, que eles sempre terão, mas agora ainda mais, né, que a sociedade compreenda essa importância. Não se faz um médico sem professor, não se faz um advogado sem professor, não se faz um sociólogo, um filósofo sem um professor, né? Senão nós vamos ter uma massa de autodidatas. Uhum. Né? Autodidatas que nem na Ágora eram tão autodidatas assim. Então, assim, eu acho que o momento é esse. Eu acho que é o momento de a gente tentar, né, de uma certa forma, dialogar com a sociedade da melhor maneira que a gente puder, da forma mais respeitosa possível, respeitando a diversidade de pensamento. Isso é essencial, isso é inegociável. Se há algo que eu acho que é inegociável no papel do educador, é o respeito à diversidade em todos os seus, né, múltiplos aspectos. E deixar aqui vamos dizer assim, um recado para os meus colegas, não é? Não desanimem.
Não desanimem. Eu sei que o fardo às vezes é muito pesado. Eu sei que às vezes a gente fica pensando assim, mas eu podia fazer outra coisa, né? Sei lá, eu podia, não sei, ser blogueira, igual eu brinco. Eu brinco com as minhas alunas, vai ser blogueira, é legal. Influencer, tem o nome agora aí. Influencer, né? Eu podia ser, mas eu acho que assim, é um papel tão... ele vem, né, para trazer uma mensagem tão relevante que a gente não pode esmorecer. Essa parte, a gente não pode desanimar, a gente não pode falar assim, sabe o que eu não aguento mais. Eu sou bombardeado de todos os lados, eu sou bombardeado pelo próprio Estado, pelo governo, pelos alunos, pela escola, e eu estou cansado. Eu sei que vocês estão cansadas e cansados, todos nós estamos, mas a gente não pode desistir. Sabe por quê, professor Álvaro? Se a gente desiste, os nossos alunos e as nossas alunas também vão desistir. Então, acho que assim, a gente tem que continuar. Vamos, né? Vamos continuar e eu espero realmente que a gente tenha cada vez mais acesso, com melhor qualidade e, especialmente, com respeito. Eu acho que isso é fundamental. O acesso, né? Não é só o acesso pelo acesso, é o acesso com qualidade e com respeito. É isso que eu espero. Ótimo, muito bonito, né? Isso, diversidade, respeito, fundamental. E essa força, né, da gente seguir adiante. Aliás, né, o rinoceronte tem esse símbolo de força, né? Mas na verdade ele é muito reflexivo, solitário, compassivo. Então às vezes você tem que ir além da aparência, né, para poder perceber que os passarinhos vão lá, pousam nele e depois saem voando. Então o rinoceronte tem essa simbologia. E eu queria agradecer, professora Jamile, Imagina, pela professora sua Laura, um prazer. entrevista, por você vir aqui conversar com a gente. Você que é professora, mestre, doutora, pós-doutora, trabalha em diversas universidades, né, de vários continentes, tem essa experiência toda com a educação. E reforçar mais uma vez, né, que esse projeto da Rino Educação, ele vem com esse objetivo de ter, né, um pé ou uma pata, no caso do rinoceronte, né, na universidade, mas ele tem o outro pé em outros lugares, né, que é na sociedade, na periferia, nos centros de cultura, que a ideia desse primeiro ciclo de entrevistas é exatamente fazer com que diferentes vozes possam se aproximar, debater com diversidade, como você falou, com respeito, e que isso possa ajudar a gente a refletir, desenvolver um pensamento crítico sobre a educação no Brasil, que é um tema fundamental para a gente poder, né, avançar e transformar a realidade. Então, agradeço, professora Jamile, muito obrigado. Imagina, professora Álvaro, eu que agradeço, muito sucesso no projeto, eu tenho certeza que vai ser um grande êxito, né? E conte sempre conosco, né? Eu costumo dizer que eu vou poder fazer qualquer outra coisa na minha vida, mas eu nunca vou deixar de ser professora. Isso eu tenho certeza, né? Já tá, né? Eu sou professora, não estou professora. Tá no DNA, eu sou professora e eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de ser professora, né? Eu posso até fazer outras atividades, mas eu tenho muito orgulho da docência, né? Quando as pessoas me perguntam o que você faz, eu falo, sou professora. E eu tenho orgulho de dizer isso, mesmo que a gente esteja hoje num contexto onde dizer isso, inclusive, pode ser perigoso, né? Eu falo com orgulho, eu sou professora. Então, agradeço enormemente, falei muito, como sempre, né, professor? Mas, enfim, é o professor, né, a professora. Eu fui ali, né, tentando, na medida do possível. Falei muito, como sempre, né? Como eu digo, o professor fala muito. E eu desejo muito sucesso. Conte conosco aí, para o que for necessário. Obrigado. Muito obrigada. Valeu. Obrigada. Boa noite. Boa noite.